Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 20 a 26 de maio. O estudo está bem pequeno, vai compreender apenas o parágrafo 1 ao 4 do capítulo 10 e o quadro na página 79. Então vamos juntos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus irmãos e amigos, mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da semana 20 a 26 de maio. Nós hoje estaremos iniciando o capítulo 10 com o seguinte tema: A palavra de Jeová crescia. Então Pedro é libertado e a perseguição não consegue impedir a pregação das boas novas. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo do 1 ao 4 e depois obtendo a resposta. O enorme portão de ferro bate forte atrás de Pedro. Acorrentado entre dois guardas romanos, ele é escoltado até a sua cela. Então enfrenta longas horas, talvez dias, esperando saber o que lhe vai acontecer. Ali na sua cela não há nada para ele ver além de guardas, correntes, paredes e grades. Quando a notícia finalmente chega, ela não é nada boa. O rei Herodes Agripa I está decidido a ver Pedro morto. O plano do rei é apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. A execução do apóstolo será um presente para agradar as multidões. Isso não é apenas uma ameaça, pois não faz muito tempo que o apóstolo Tiago foi executado por esse mesmo rei. É a noite anterior ao dia marcado para a execução. O que será que está passando pela mente de Pedro ali na escuridão de sua cela? Será que são as palavras de Jesus ditas anos antes, revelando que Pedro seria amarrado e levado contra sua vontade para ser executado? Talvez Pedro se esteja perguntando se já chegou o momento de isso acontecer. Se você estivesse no lugar de Pedro, como se sentiria? Muitos entrariam em desespero, achando que não havia esperança. Mas, para um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, será que existe alguma situação realmente sem esperança? O que podemos aprender do modo como Pedro e seus irmãos cristãos reagiram à perseguição que sofreram? Vejamos. Então a pergunta ela compreende aos 4 parágrafos. Com que situação difícil Pedro se confrontou e como você se sentiria caso estivesse no lugar dele? Então Pedro ele estava preso, acorrentado e sendo vigiado por soldados. E a notícia que ele recebe não é boa, pois Herodes quer matá-lo depois da Páscoa. E essa ameaça ela é real, pois esse próprio rei já havia mandado matar Tiago. Então, com certeza, era algo que ia acontecer. Com relação ao que você sente, cada um tem uma opinião, né? Então, deixe lá nos seus comentários qual é a sua resposta, que com certeza vai encorajar seus irmãos. Bem, como a leitura é apenas do parágrafo do 1 ao 4, nós podemos fazer a consideração do quadro da página 79, que vai falar um pouco sobre o rei Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, responsável pela execução de Tiago e pela prisão de Pedro, era neto de Herodes, o Grande. Os Herodes eram uma dinastia política que governava os judeus. A família era idumeia, ou seja, edomita. Os idumeus eram judeus formais, visto que a circuncisão lhes havia sido imposta por volta de 125 antes da Era Comum. Herodes Agripa I nasceu em 10 antes da Era Comum e foi educado em Roma. Ele fez amizade com vários membros da família imperial. Um desses amigos foi Caio, mais conhecido como Calígula, que se tornou imperador em 37 Era Comum. Logo depois, Calígula proclamou Agripa rei da Itureia, de Traconites e de Abilene. Mais tarde, Calígula expandiu o domínio de Agripa,
que passou a incluir a Galiléia e a Pérea. Agripa estava em Roma quando Calígula foi assassinado em 41 Era Comum. Relata-se que Agripa desempenhou um papel importante em resolver a crise que surgiu por causa disso. Ele participou de negociações tensas entre o Senado romano e Cláudio, outro de seus amigos poderosos. Em resultado, Cláudio foi proclamado imperador e uma guerra civil foi evitada. Para recompensar Agripa por intermediar essas negociações, Cláudio o designou rei também sobre a Judéia e Samaria, que desde 6 Era Comum haviam sido administrados por procuradores romanos. Assim, Agripa se tornou governante de quase o mesmo domínio de Herodes o Grande. A capital de Agripa era Jerusalém, onde ele ganhou o favor dos líderes religiosos. Relata-se que ele observava rigorosamente a lei e as tradições judaicas por, entre outras coisas, oferecer sacrifícios no templo todos os dias, ler a lei em público e desempenhar o papel de fiel protetor da fé judaica. Mas ele mostrou que sua afirmação de ser adorador de Deus era falsa, por organizar combates entre gladiadores e espetáculos pagãos no teatro. Agripa foi descrito como traiçoeiro, superficial e extravagante. Então aqui a gente consegue compreender um pouco a história desse rei, que com certeza tinha muito poder e que afetou a vida de muitos servos de Jeová. Podemos dizer que hoje não é muito diferente. Existem determinados lugares onde os servos de Jeová também são perseguidos por causa dos poderosos. Mas assim como se deu no passado, com certeza Jeová livrará os seus servos de se manterem íntegros até o fim. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que possa ter sido de proveito para você. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.